Quando a gente fala sobre minimalismo como um estilo de vida, na minha opinião, existem dois grandes lados desse mesmo assunto. Um desses lados é o destralhe, aquela coisa de se livrar dos excessos que já estão conosco, se livrar desses excessos, que é uma coisa que é muito discutida, comentada aqui dentro desse canal, justamente por também ser um canal que fala bastante sobre organização, e o destralhe ser um ponto de forte conexão entre minimalismo e organização. Mas existe o outro lado do minimalismo que também é muito importante de ser discutido, da gente trazer essas ideias para as nossas conversas, que é o lado do consumo consciente. Então, se de um lado a gente tem o destralhe para a gente discutir sobre a saída desses excessos, do outro lado o consumo consciente vai ajudar a gente a falar justamente sobre a entrada. Mas ainda esse tema do consumo consciente tem muitos pontos interessantes e é por isso que eu gostaria de conversar aqui com você hoje sobre consumo consciente. E aí acho que um bom ponto de partida para essa nossa conversa é justamente se perguntar: consumo consciente, mas consciente do quê? E para essa pergunta eu vou direcionar aqui a nossa conversa em duas respostas, em duas direções diferentes. A primeira direção está na consciência do impacto que o nosso consumo tem, seja o impacto em nossas vidas, ou seja, o impacto no meio ambiente. E o outro lado, a outra direção é justamente a consciência das ações que nós podemos tomar para modificar os impactos no nosso consumo e tornar esses impactos mais positivos. Então agora conversando um pouco mais sobre essa primeira direção, do impacto do nosso consumo. E aí um dos primeiros fatores que já vem à mente quando a gente pensa no impacto do nosso consumo está justamente atrelado ao custo que existe por trás da produção de um determinado produto. E não só o custo monetário, quanto que foi gasto de dinheiro para produzir esse produto que você está comprando, quanto de dinheiro você está pagando por esse produto, mas também o custo em questão de matéria-prima que foi gasta nesse produto, em questão de quanta água foi necessária para produzir esse produto, em questão também do qual foi o custo ambiental em termos de poluição, quanta poluição a produção de determinados produtos gera, qual é esse impacto, qual é o custo para o meio ambiente dessa poluição. Então todas essas variáveis, todos esses aspectos são coisas que entram nesse aspecto do custo de um produto. Se a gente pensar, por exemplo, nessa questão do custo hídrico, né, da pegada hídrica, o termo que a gente usa para falar sobre isso, a pegada hídrica de cada produto que a gente consome é o quanto de água se envolve no processo de produção de cada um desses itens. E aí, por exemplo, deixa eu pegar aqui dados de uma tabela. Para produzir uma calça jeans, são necessários 10 mil litros de água. Esse é um tipo de custo que nem sempre a gente está consciente disso. Quando a gente está ali comprando uma calça jeans que talvez a gente vá usar, que talvez vai ficar parada ali dentro do nosso guarda-roupa, vai virar uma tralha, a gente muitas vezes não está pensando no quanto de água foi gasta para produzir essa peça e justamente não está pensando no quanto de água pode estar sendo desperdiçada por conta de nós não estarmos dando um uso para essa peça, por conta de nós termos comprado essa peça sem ser realmente necessária, essa peça ter virado uma tralha dentro de nosso guarda-roupa. Então, quando a gente fala de consumo consciente, eu acho que cabe muito bem essa consciência maior da gente saber, da gente ter noção do que está envolvido em toda essa cadeia de produção, justamente para a gente ter essa consciência de que, olha, se eu estou comprando essa calça jeans, mas não estou dando uso para ela, então são 10 mil litros de água que eu estou desperdiçando com essa calça jeans. E tudo isso está representando um custo, um impacto, principalmente quando a gente pensa em questão mais global, em questão ambiental. Então sim, o nosso consumo tem impactos, o nosso consumo tem um custo que vai muito além do dinheiro e é um custo que por vezes é o nosso planeta que está pagando, é a natureza que acaba pagando. Mas não é o único custo, existem outros custos, existem outros impactos que vão afetar diretamente o consumidor, a pessoa que está comprando, que está consumindo. Que é aí que a gente consegue aproximar ainda mais a discussão do consumo consciente com a discussão do minimalismo, que é começando a falar mais sobre como nós nos comportamos em relação ao consumo. Qual é o nosso padrão de consumo? E a gente sabe que, infelizmente, o padrão costuma ser aquele padrão mais consumista, aquele padrão que dá um valor exagerado às coisas e atribui certos valores, como por exemplo a felicidade, ao fato de ter coisas, ao fato de
possuir bens materiais. Então a gente sempre vive nessa pressão de que você precisa ter o aparelho mais atualizado, a última geração, você precisa ter o carro mais novo, mais confortável, você precisa ter uma casa maior, você precisa disso, você precisa ter aquilo, ter aquilo. Toda essa lógica faz com que a gente fique nessa sequência de consumo, de compras, uma compra atrás da outra, sempre em busca do que é necessário para ser feliz, do que é necessário para ter uma vida boa, uma vida confortável, e muitas vezes cegos do que a gente realmente precisa, das nossas reais necessidades. E todo esse consumo desenfreado acaba nos afetando de quais maneiras? Primeiro, a gente vai estar gastando muito dinheiro, muita energia, se a gente ficar sempre procurando comprar coisas e mais coisas e mais coisas das quais nós não precisamos. Segundo, a gente vai estar enchendo as nossas casas de tralha, enchendo as nossas casas de coisas que vão ocupar espaço, que vão ocupar eventualmente o nosso tempo, mas que não vão ter nenhuma serventia prática, nenhuma utilidade de verdade para nós. E terceiro, pode até ter um impacto mais psicológico em nós mesmos, porque a gente está sempre com essa pressão de que eu preciso ter o mais novo, eu preciso ter o mais atualizado, eu preciso ter o que é novidade, senão eu vou ser julgado, senão eu não vou ser respeitado, senão eu não vou manter o meu status. Então toda essa pressão por comprar, toda essa ansiedade para, nossa, eu preciso ter o mais novo, toda essa ânsia mesmo de comprar, de ter o mais novo, de viver pelo consumo. Tudo isso eu imagino que gere um impacto psicológico muito negativo em uma pessoa que está dentro dessa lógica consumista. Então, quando a gente fala de consumo consciente, eu acho que a gente deveria sim responder a esse consumo consciente de que dessa primeira maneira, consciente do impacto desse consumo, tanto o impacto ambiental quanto o impacto em nossas vidas, em nossas rotinas, em nossas casas. Mas essa discussão seria inútil se a gente parasse por aqui, se a gente só tomasse consciência desses impactos. E aí que entra a segunda parte, a segunda direção da resposta, consumo consciente de quê? Que é consciência do que nós podemos fazer a respeito de tudo isso, do que nós podemos fazer para transformar esse impacto, para tornar esse impacto mais positivo. Como nós podemos tornar esse consumo mais consciente, mais sustentável e mais responsável. E eu acho que é aqui que o minimalismo entra triunfante, assim, trazendo vários de seus princípios, várias dessas ideias minimalistas que podem muito ajudar a gente a tomar ações, criar hábitos e ter um pensamento que vai nos ajudar a ter mais consciência na hora de consumir. E a primeira coisa é justamente a conscientização sobre o que é realmente necessário. O minimalismo traz muito dessa discussão sobre o que é realmente importante, o que é realmente necessário em sua vida, para a gente refletir sobre o que a gente tem, sobre o que a gente precisa ter, sobre o que a gente tem ali, mas que na verdade é um excesso, e naturalmente o que a gente realmente precisa comprar ou o que é apenas vendido como necessidade, mas para nós mesmos não é uma real necessidade. E tudo isso gera mais consciência sobre as nossas necessidades e consegue nos ajudar a ter um consumo mais consciente. Então esse olhar mais minimalista, mais criterioso, mais questionador, se perguntando o que é realmente importante para mim, o que eu realmente preciso, o que é excesso, nos ajuda a parar com aquele consumo desenfreado, aquele consumo só porque é novidade, só porque é um lançamento, só porque está na promoção, só porque fulano tem, só porque isso, só porque aquilo. Mas não é só sobre o que consumimos, mas também sobre a qualidade, também a procedência daquilo que consumimos. Então, quando você está, por exemplo, comprando roupas, é interessante que num primeiro momento você se pergunte quais roupas eu realmente preciso, quais roupas eu não tenho tanta necessidade assim. Será que eu estou precisando mesmo fazer as compras? Será que essa peça aqui eu vou conseguir utilizá-la bem? Se aquela se encaixa no meu vestuário? Aí o segundo questionamento, a segunda reflexão, será que esse material é um material de qualidade? Será que eu vou conseguir utilizar esse material por um bom tempo sem precisar trocar, sem precisar comprar uma coisa nova, sem precisar estar consumindo de novo? E aí aquela questão da pegada hídrica, será que esse material é um material sustentável? Será que o consumo desse material não é um pouco desvantajoso em termos ecológicos? Será que não deveria dar preferência, eu enquanto consumidor, não deveria dar preferência ao material que tem uma pegada hídrica menor, que tem um impacto ambiental menor? E ainda existe uma outra coisa que nós, enquanto indivíduos, enquanto consumidores, podemos fazer, é
ter consciência, ter essa conscientização a respeito das empresas de quem compramos. Porque cada vez mais esse assunto do consumo consciente, essa questão da sustentabilidade, da responsabilidade ambiental, ela tem ficado cada vez mais em evidência, tem entrado em pauta e as empresas não ignoram isso. Cada vez mais as empresas também têm tomado medidas para tornar seus meios de produção mais sustentáveis, para tentar reduzir esse seu impacto ambiental. E quando a gente fala assim, as medidas que eu ou você podemos tomar em comparação com as medidas que uma empresa que move muito dinheiro, que move muita matéria-prima, que faz essa roda do consumo girar, a empresa consegue, com as suas ações, ter um impacto muito maior do que eu e você como indivíduos. Mas uma empresa não é nada sem as pessoas que consomem os serviços dessa empresa. Então nós, enquanto indivíduos, nós podemos sim tomar consciência de quais empresas nós estamos comprando, quais são as ações que essa empresa tem tomado ou tem deixado de tomar a respeito dos impactos ambientais dessa empresa, quais são, né, as políticas ambientais que essa empresa adota, qual é o histórico dessa empresa, porque essa mobilização dos indivíduos, dos consumidores, é o que no fim das contas faz com que as empresas queiram mudar, faz com que as empresas queiram adotar mais políticas de proteção ambiental, mais políticas para se responsabilizarem a respeito do seu impacto ambiental. Então é interessante sim a gente também tomar consciência de que existe também esse meio. Não só a gente escolher melhor o que a gente vai comprar, mas também escolher melhor de quem que a gente vai comprar. Porque ao escolher uma determinada empresa em detrimento de uma outra, a gente está suportando a política desta empresa em detrimento da política da outra. De um jeito um pouco indireto, sim, quando a gente pensa em questão individual, um indivíduo só fazer essa mudança de eu, ao invés de escolher essa empresa, eu vou escolher a outra, porque a outra tem uma política ambiental mais interessante, porque a outra tem mais medidas de proteção ambiental. A escolha de um indivíduo pode parecer pouca, mas quando vários indivíduos se juntam nessa mesma discussão, nesse mesmo debate e olham da mesma maneira, olha, as políticas ambientais de uma empresa são importantes e por isso as pessoas acabam migrando mais para consumir os produtos da outra empresa, isso é uma coisa que vai ter mais impacto e que vai ser difícil dessa outra empresa aqui que não se adaptou tão bem, vai ser uma coisa difícil dessa empresa ignorar. E é aqui que a gente consegue linkar o último tópico dessa conversa que eu quero falar com você, que é o seguinte, é a importância de levar esse assunto adiante. Porque, como eu disse, a ação que eu sozinho tomo, a ação que você sozinho toma, pode ter pouco impacto. Mas quando a gente estende essa conversa, estende essa discussão, leva essa discussão adiante, a gente consegue aumentar esse nosso impacto, a gente consegue aumentar as mudanças no impacto, né, desse nosso consumo. Bom, esse assunto do consumo consciente é um assunto com muitos outros temas dentro dele para a gente se discutir. Eu acredito que essa discussão aqui mais próxima do minimalismo é só uma pequena parte de toda essa discussão do consumo consciente. Mas eu quis trazer aqui nesse vídeo, falando com você, tendo essa conversa com você, justamente porque eu acho que é um tema importante, é um tema relevante e que a gente deve sim considerar. E eu realmente considero que o minimalismo, como estilo de vida, ele tem esses dois lados, tanto o lado do destralhe, da gente se desfazer dos excessos, como também o lado do consumo consciente, da gente ter mais consciência do nosso consumo e ter mais consciência dos impactos desse consumo e das medidas que nós podemos tomar para melhorar esse impacto. Seja melhorar esse impacto na questão das nossas vidas, né, das nossas vidas pessoais, seja melhorar esse impacto na questão mais global, mais ambiental. E essa era a conversa de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha recebido a mensagem que eu queria passar aqui. E no mais, eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.